terça-feira, celebramos a festa de exaltação da Santa Cruz. Estamos aqui hoje para explicar essa festa que acontece no nosso calendário litúrgico. Festa essa que está presente em todos os anos. E podemos explicar, primeiramente, a Santa Cruz, que dá nome a essa festa. Hoje a gente exalta ela como forma de vitória. E muitos devem estar pensando assim, mas vitória, a cruz não foi onde Jesus morreu? Sim, gente, a cruz foi onde Jesus morreu. E naquela época, diga-se de passagem, uma explicação para vocês, no Império Romano, no século I, a cruz era a pior forma de morrer. Porque deixava as pessoas com falta de ar, elas já estavam fracas, ainda mais Jesus que foi açoitado. E Jesus também estava com muitas dores por ter passado por esse açoite, espancado, muitas vezes hostilizado por todas as pessoas que estavam ali quando ele passava pela cruz. E quando Jesus foi crucificado e morto, Jesus estava no seu limite, do seu cansaço pelo seu corpo humano. E poderíamos pensar assim, mas por que exaltamos um objeto que está no peito de nós cristãos, onde padres, religiosos, seminaristas, irmãs têm ele no seu peito? Porque a cruz não foi a parada para nós cristãos. Se a cruz fosse uma parada, se a cruz explicasse o nosso fim, nós não estaríamos aqui. Se a cruz fosse o ponto final da vida de Jesus, nós não estaríamos celebrando e nós não estaríamos com nossa religião católica cristã hoje em dia. Porque a cruz foi o início da vitória de Jesus. Foi onde ele morreu, foi onde ele provou para aqueles que estavam lá que era possível ganhar da morte. Algo que todos pensavam que era impossível, mas Jesus mostrou que existe a ressurreição para aqueles que seguem o caminho de Deus, que ouvem a palavra, que colocam no seu dia a dia. Então podemos pegar esse exemplo de Jesus e replicar no nosso dia a dia. Porque muitas vezes pensamos que por muitos fatores e problemas é o nosso fim. Mas temos que pensar que a cruz foi o ponto de partida para que Jesus ressuscitasse. Ele teve que morrer. Ele teve que mostrar o grande amor que ele tinha por nós, morrendo na cruz. Para muitos isso foi o fim. Para aqueles que estavam lá, Jesus estava morto e nunca mais iria voltar. Mas ele provou que o amor de Deus vence a morte. Que o amor de Deus é muito maior do que os pensamentos humanos, das nossas limitações de enxergar o divino. A cruz foi o meio de partida para a resolução dos problemas da humanidade, daqueles que achavam que a morte era o fim, que a morte era o ponto final da nossa história. Nós podemos pensar, podemos refletir, podemos ver que com Jesus a morte, a cruz, foi o que a gente fala ao ponto inicial da nossa vida eterna. Não tenhais medo da morte, como Jesus não teve. Não tenhais medo da cruz, porque ela é o símbolo da tua partida para a vida eterna. Temos que reproduzir, temos que mostrar o que a gente veio aqui para fazer e colocar a palavra de Jesus no nosso dia a dia. Então, que
que hoje você possa refletir sobre a sua cruz que você está levando e que ela não seja o seu ponto final, mas o seu ponto de partida para um recomeço, para uma vida melhor. Que você possa tirar tudo isso de ruim, transformar em uma coisa boa para você, como Jesus mostrou que a cruz não era o fim, que a cruz não era a temível morte, como o povo pensava no Império Romano. Amém? Que você possa ter uma boa terça, uma ótima semana. Amém?